Obrigado pela apresentação, obrigado pela presença. A gente vai estar aqui falando sobre carreira nos Estados Unidos em um mundo pós-Covid. E eu queria começar conhecendo um pouquinho de vocês. Então, eu vou convidá-los a acessar o Slido, esse QR Code aqui, e eu vou postar no chat também o link para quem quiser acessar pela web. Só para eu conhecer um pouquinho mais de vocês e direcionar melhor a nossa conversa de hoje. Já postei aí no chat, se vocês puderem clicar e a gente vai conferir aqui em tempo real quem são vocês no dia de hoje. Quero saber quem está em transição para TI, quem mora no Brasil, quem mora fora. Então, por favor, vocês puderem participar comigo. A maioria, por enquanto, trabalha para projetos brasileiros. Tem um pessoal em transição para TI. Tem algumas pessoas trabalhando já para projetos internacionais. Tem também pessoal que mora fora. Eu vou dar mais uns segundinhos aí para vocês acessarem. E quem quiser, quem já terminou e quiser postar no chat de onde está falando, também só para eu visitar vários lugares online aí com vocês, eu vou agradecer. Olha lá, o João Paulo, Brusque, Santa Catarina, tem gente de BH, eu sou de BH também, Rio de Janeiro, Mike, Joinville, ai que lindo, Canoas, Floripa, muita gente em Floripa, imagino. Daniele de Macaé, no Rio, Rony de Sampa, saudade de Sampa. Gibraltar, Lisandra, não sei onde é. Esteio, Rio Grande do Sul, Bahia, meu estado favorito no Brasil, Suelen. Felipe, obrigado pela presença, todo mundo, Criciúma, Jaqueline. Bom, pessoal, então acredito que a maioria do pessoal está trabalhando com TI para projetos brasileiros, a gente viu aqui no site, no slide. Obrigado pela contribuição, tem um pessoal também trabalhando para projetos internacionais já, e acho que vai ser bem legal essa palestra, porque um pouquinho do que a gente vai falar hoje é sobre a minha perspectiva, estando aqui nos Estados Unidos, como que eu vejo tudo que aconteceu entre antes, durante e depois do Covid, o que mudou de lá para cá, e como que essas mudanças impactaram o mercado de trabalho e as carreiras internacionais. Quais são as opções para quem quer morar aqui nos Estados Unidos? A gente viu várias palestras hoje dando dicas de como se preparar para o mercado internacional, como se preparar para entrevistas e tudo mais, mas além disso, eu vou cobrir um pouquinho da parte técnica de vistos e green cards, e apesar de ser um jargão do marketing, né, tipo, fiquem comigo até o final do vídeo que eu vou apresentar para vocês uma coisa bem legal. Eu vou falar sobre um green card, que é o EB2NW, que você consegue ele sem precisar de empresa nenhuma. Então, é uma opção muito boa para quem quer mudar para os Estados Unidos já com green card, e até mesmo para quem já está nos Estados Unidos, mas ainda não tem o green card. Então, ou para quem está fora dos Estados Unidos também, né? Não necessariamente no Brasil. Então, nessa parte 3 vai ser uma conversa bem legal. E, por fim, na parte 4, eu vou contar um pouquinho da minha experiência pessoal, como que foi o meu processo de adaptação aqui, e compartilhar com vocês para que vocês possam ter uma experiência mais tranquila, assim, ou nem sempre mais tranquila, né? Mas que eu possa colaborar um pouquinho com vocês também. Bom, eu queria só começar essa conversa falando que eu vou apresentar vários dados numéricos aqui, mas que esses dados não devem ser considerados como fonte oficial. Sempre o site de imigração dos Estados Unidos é uma sigla USCIS, é onde tem as informações oficiais. Essas informações, elas são muito subjetivas e mudam com muita frequência, então por isso que eu recomendo que vocês sempre acessem esse site como informação oficial. Mas é claro que eu não estou falando nenhuma mentira aqui com vocês, é só porque esses dados realmente mudam com muita frequência. Bom, e aí vamos começar com a minha perspectiva. Aqui a gente tem uma linha do tempo de 2018 até 2023. Na primeira faixa, em 2018, foi quando eu me mudei para os Estados Unidos através do visto de trabalho H-1B. Esse visto, a gente vai entender um pouquinho mais dele, mas ele foi
feito através de uma empresa que eu trabalhava na época. Eles tinham um programa de visto e foi através desse visto que eu consegui me mudar para cá. Em 2019, eu fiz a mudança de fato e comecei a trabalhar numa empresa americana aqui. Lá do Brasil, eu já trabalhava para projetos americanos e eu já tinha vindo aqui algumas vezes nos Estados Unidos, porém, eu não tinha mudado oficialmente, né? Então, foi bem antes da pandemia, e no finalzinho de 2019. Em 2020 foi quando o Covid aconteceu, então todo o impacto já veio, assim, logo depois da minha mudança. E no inicinho da pandemia, até o final de 2021, que a gente ainda colheu muito o impacto do Covid, foi onde eu observei uma mudança muito grande comparada com o antes da pandemia, claro, né? Em 2022, eu consegui um trabalho novo, eu mudei dessa empresa que me trouxe para cá, então vai ser legal eu compartilhar com vocês como que foi essa transição durante a pandemia, ou durante o impacto da pandemia. Em 2023 foram quando os layoffs aconteceram, então teve uma mudança muito grande também neste momento. E aí eu quero destacar que entre 2020 e 2022, eu considero 2 cenários de mudança, e a gente vai entender o porquê nesse nosso novo tópico, que é o que mudou. What changed? Bom, como eu falei, antes da pandemia, né? Eu me mudei para cá através do visto de trabalho H1B, e esse momento profissional, as empresas estavam demandando muito a mudança dos brasileiros para os Estados Unidos. O trabalho remoto ainda não estava tão normalizado, apesar de algumas empresas já estarem fazendo, né? Mas as empresas daqui, Apple, Facebook, qualquer das empresas, elas tinham um interesse em que a gente mudasse para cá, para trabalhar fisicamente nos escritórios. Então, eu acredito, pessoalmente falando, que nesse momento, antes da pandemia, esse visto de trabalho era um visto que estava, assim, bem demandado, porque as empresas tinham essa demanda. E aí, depois da pandemia, como começou muito trabalho remoto e híbrido, essa necessidade de trazer brasileiros para os Estados Unidos, ela, de certa forma, diminuiu um pouco, porque as empresas já não estão mais tanto trabalhando do escritório. Então, essa é uma primeira percepção que eu gostaria de compartilhar com vocês, de que isso pode ter impactado bastante o mercado aqui. A segunda grande mudança é que, antes da pandemia, as demandas de trabalho aqui eram muito em torno de modernização das stacks. As empresas estavam migrando para tecnologias novas, muito mais do que criando coisas novas. Então, essa era a demanda, né? A gente tem um site feito numa linguagem antiga e a gente quer migrar para React, por exemplo. A gente tem um aplicativo mobile feito numa tecnologia antiga, a gente quer migrar para uma tecnologia nova. Então, essa era uma das grandes demandas do mercado. E aí, durante o Covid, como muitas lojas fecharam e a demanda pelo digital cresceu muito, ao invés de continuar essa modernização, o trabalho, na verdade, se tornou em desenvolver novas funcionalidades. Então, a gente já não estava mais migrando tecnologia, a gente estava evoluindo o produto. Então, houve essa paralisação da modernização, isso se transformou em implementação de novas funcionalidades e novos produtos. Isso tudo de uma forma muito rápida. Então, a gente teve times crescendo. Eu trabalhava num time que antes da pandemia era mais ou menos 7 pessoas, esse time foi a 45 pessoas. Então, teve essa demanda, né, esse impacto de rápido, de velocidade, de quantidade. Então, foi um impacto muito intenso aqui. E, além disso, um pouquinho do que eu comentei, né, essa implementação de novas funcionalidades para suprir as demandas digitais se tornou em a inteligência artificial redirecionando os negócios. Então, assim, um outro impacto que eu vejo que foi muito mais além do que a pandemia em si trouxe foi, no início desse ano, ChatGPT, que veio à tona aí e impactou muito o mercado, né, onde várias empresas tiveram até layoffs para poder direcionar para um outro ramo de tecnologia. Então, eles pararam de contratar profissionais que desenvolviam
coisas X para contratar profissionais que têm experiência com machine learning, com análise de dados e tudo mais. Então, esse é um cenário assim que de fato aconteceu aqui e que ainda está, né, bem eminente, bem intenso aqui com a gente. Eu queria pedir vocês, se vocês forem tendo perguntas, no link que eu compartilhei do slide, já tem uma abinha para perguntas, e aí vocês podem ir já postando lá, mas no final a gente vai conversar, tanto por lá quanto no presencial também pelo microfone, tá bom? E aí, joia, a gente entendeu como que mudou o cenário de antes para depois da pandemia, e agora quais são as opções que a gente tem? Eu queria comentar primeiro com vocês que para esse processo de mudança para os Estados Unidos, né, é uma questão muito de tempo e de desenvolvimento pessoal, assim. Não adianta você estar em transição de carreira, eu acabei de fazer o meu primeiro curso e já quero mudar para os Estados Unidos. Talvez seja possível, existem mais de 100 tipos de visto que você consegue obter para se mudar para cá, mas normalmente os processos são muito demorados e eles exigem qualificação. Muitas áreas, né? A nossa área é uma área muito privilegiada de tecnologia, porque existe muita demanda no país. Mas existem áreas que não têm essa demanda. Então, não adianta você ser uma pessoa sem experiência nenhuma e querer emigrar, que os Estados Unidos não vai possivelmente te permitir. Então, eu quero compartilhar com vocês que desenvolvimento pessoal e tempo são coisas muito importantes no processo migratório, ok? Diante disso, eu quero conversar com vocês primeiro sobre esse H1B, que é o visto que eu vim para cá, e aí eu vou falar várias características dele, eu vou apresentar mais um tipo de visto, que é outro muito comum na área de tecnologia, e o Green Card, como eu comentei com vocês. Esse visto H1B, ele é um visto bem delicado, porque ele, primeiro, é um sorteio que acontece. Então, uma vez por ano, os Estados Unidos abre 65 mil vagas de visto para esse H1B, e as empresas que têm interesse em trazer profissionais para os Estados Unidos patrocinam, a gente chama de sponsor, esse tipo de visto. Então, vamos supor que eu sou uma Google e eu tenho um candidato no Brasil que eu tenho interesse em trazer para minha empresa aqui nos Estados Unidos. Em abril, mais ou menos, eu vou aplicar esse candidato nesse processo do H1B e vou aguardar o processo acontecer. Ao longo do ano vão acontecendo vários sorteios, que a gente chama de lottery, e você pode ser um candidato sorteado ou não. Eu, como empresa, vou só saber, provavelmente em outubro, mais ou menos, que é onde finaliza esse sorteio. Não é uma única vez, ele vai acontecendo várias vezes. E aí, depois desse sorteio, eu vou fazer a avaliação desse candidato e ver se ele é apto ou não dentro das qualificações que eu exijo como Estados Unidos, né? E só para vocês terem uma ideia, que são os dados de quantas pessoas se inscreveram em cada ano. Então, em 2019, a gente vê que tiveram 190 mil, ou seja, mais ou menos 3 pessoas por vaga. Em 2024, ou seja, para o ano que vem, esse número subiu para 780 mil pessoas, ou seja, 12 por vaga. Então, a gente comentou lá no início da nossa talk que, eventualmente, isso não era uma demanda mais aqui dos Estados Unidos, né? As empresas possivelmente não estariam contratando mais profissionais para virem para cá. Porém, essa imagem não é uma verdade 100%. Existem, sim, muitas empresas patrocinando visto ainda, e eu acredito que esse número está até um pouco maior, porque durante a pandemia os processos ficaram mais parados, né? Então, é uma percepção que eu tenho, mas eu queria compartilhar esse número com vocês. Quando você obtém esse visto, né, depois do processo que durou um ano ali para você ser sorteado e aprovado, você, estando aqui, você tem o direito de mudar de empresa, se você quiser sair da Google que aplicou para você e trabalhar em qualquer outra empresa, é possível. Ele é um visto que geralmente vale por 6 anos, ou seja, é um visto temporário. Depois desses 6 anos, se você não tiver obtido uma outra forma de estar aqui no país, você tem que sair do país. E, geralmente, o cônjuge pode trabalhar somente se obtiver um visto especial, uma permissão especial, que é chamada de EAD. Se você for casado ou casada e o seu cônjuge vier com você,
a pessoa pode ficar aqui legalmente com você, crianças também, porém, o cônjuge não pode trabalhar imediatamente, ele tem que conseguir essa permissão de trabalho especial e o pedido dessa permissão demora um pouquinho também a ser autorizado. E aí, no caso de demissões, que é um tema que acontece, que tem acontecido muito, né, diante desse cenário de pandemia, é que você tem 60 dias para se realocar caso você seja demitido da empresa. Então, existe um período onde você consegue ou não, e se você não conseguir se realocar, você tem que mudar o status do seu visto para visto de estudante ou visto de turista. Um fato muito interessante desse visto é que várias empresas aqui nos Estados Unidos, legalmente, não conseguem contratar profissionais com esse visto. Eu não entendo da parte legal disso, mas é uma limitação bem séria, né, que acontece aqui. O próximo, vou tomar uma água, eu falo muito. É o visto L1. Ele é bem semelhante ao H1B, porém ele é um visto de transferência. Então, para você consegui-lo, você tem que trabalhar numa empresa no Brasil que tenha uma unidade aqui nos Estados Unidos. Ou seja, o Google, por exemplo, eu sou de BH, eu sei que tem uma unidade do Google em BH e deve ter em outros estados também. Se você trabalhar para essa empresa lá, eles podem aplicar um visto L para você, L1, para você ser transferido para cá. E aí, ele pode ser aplicado em qualquer época do ano. Geralmente, o processo leva 3 meses, ao invés daquele quase 1 ano do H1B. E da mesma forma, ele tem que ser aplicado por uma empresa, a pessoa física não consegue, porém a empresa precisa de um blanket, que é uma autorização especial para isso. Então, ela não consegue simplesmente trazer milhões de funcionários para cá. É um pouco para controlar também a quantidade de pessoas que vêm através de processos imigratórios. Uma característica desse visto é que você precisa ter um cargo de gestão. Se você fosse simplesmente um QA ou um dev, isso não vai ser permitido. Você precisa ser um tech lead e tal. E aí muitas empresas criam cargos de desenvolvimento gerenciais dentro da empresa para conseguir te trazer nessa categoria. Então, muitas vezes você vai assumir um papel de dev ou de QA numa empresa ou de gerente de projetos, e aí, eventualmente, você vai ter um papel gerencial de mentorar algumas pessoas dentro da empresa para poder atender essa demanda. Nesse visto, você não pode mudar de empresa, porque como ele foi uma transferência, você está vinculado a essa empresa, também vale por 6 anos, e nesse caso, o cônjuge já pode trabalhar. O visto que é dado ao cônjuge automaticamente permite que você faça isso, não precisa esperar nada. E aí, no caso de demissão, imediatamente você tem que retornar ao país de origem, porque, como ele é um visto associado à empresa, você não pode fazer troca de outras empresas, né? Então, essa é uma coisa final. E aí, gente, a gente falou de 2 vistos aqui que são temporários. O Green Card, que é um termo que muita gente ouve falar, ele é simplesmente uma carteirinha, né? Como essa aí da foto, mais ou menos. E ele é uma permissão de estadia fixa aqui nos Estados Unidos, que ela não vence. Então, uma vez que você veio para cá, se você não tiver um visto permanente, você precisa retornar ao seu país depois que o seu tempo expira. No caso do Green Card, ele te permite essa permanência. E aí, um visto que esse Green Card, na verdade, uma categoria de Green Card que eu fiquei sabendo recentemente, é esse EB2NW. NW significa National Interest Waiver, que significa que se você tem uma qualificação especial, eles chamam de habilidades especiais, você pode waive, que é tirar a necessidade de patrocínio por uma empresa. Então, é como se fosse assim, eu sou tão foda, você é tão foda, que os Estados Unidos pode tirar a necessidade de uma empresa, porque ele sabe que você vai trazer benefícios para o país. Então, é uma opção bem legal, porque né, ela te tira essa necessidade de conseguir um trabalho antes mesmo de vir para cá. E você pode aplicar estando no Brasil ou estando aqui nos Estados Unidos. Então, muitas vezes, se você tem um H1B, está aqui, ou um L1 e você está aqui, você consegue fazer esse pedido e aí aguardar depois de 1 ano, mais ou menos, você consegue a sua permanência aqui nos Estados Unidos. Você pode fazer qualquer época do ano. E se você sair, e se assim que essa aprovação sai,
você tem 6 meses para se mudar aqui para os Estados Unidos. Além disso, quando você está sobre o Green Card, por um período, eu não sei muito, acho que são até 5 anos, depois você pode pedir a cidadania. Você tem que estar aqui pelo menos 6 meses por ano. Então, é uma regrinha também que existe, importante aí para que a gente saiba. Eu comentei que existe uma qualificação, então você tem que ter no mínimo X anos de experiência na área, mais bacharelado, ou curso técnico, ou mestrado. Então, existe uma qualificação, como eu falei, né? Muitos desses processos precisam de tempo para que você consiga, e você não precisa nem falar inglês. Você pode apresentar um plano para o governo, onde você vai trabalhar o seu inglês. Então, é uma coisa bem interessante. Ele tem um custo relativamente baixo, em termos de... relativamente baixo, em termos de aplicação, porque ele chega a mais ou menos $2.000 ali, que são os formulários básicos obrigatórios. Existem várias etapas do processo, então cada etapa tem um custo, e você pode aplicar pelo Premium Processing, que é uma aceleração do processo. Ao invés dele gastar 6 meses a 1 ano, ele pode ser feito em até 15 dias corridos. Então, para quem tem o dinheiro, é uma coisa interessante. E, obviamente, tem outros custos envolvidos, como correios, autenticação de documentos, traduções, impressões, que, pelo que eu pesquisei na internet, pode chegar no total por volta de $5 a $6 mil, ok? Você pode contratar em assessorias de... Deixa eu ver, só demora cerca de 2 anos, é o tempo padrão, assim, desde envio do primeiro documento até a entrega do Green Card oficialmente. E a única coisa que você tem que fazer é decidir se vai aplicar estando nos Estados Unidos ou fora dos Estados Unidos. Então, isso vai influenciar no processo e no preço. Existem várias empresas de assessoria que podem fazer isso por você. Lá no meu site tem alguns artigos que eu compartilhei, onde explicam um pouco mais em detalhe como isso funciona, mas é uma opção que você pode fazer também sozinho ou sozinha, né? Sem depender dessas empresas, porque não precisa de advogado nem nada. É um pouco complexo, mas é possível. E aí, eu vou falar bem rapidinho sobre o processo de adaptação depois da mudança. Eu coloquei essa imagem que é Find Your Fire, ou seja, ache o seu fogo, ache a sua motivação, porque eu acredito que essa jornada ela é muito pessoal. Eu conheço pessoas que vieram e retornaram para o Brasil porque não quiseram continuar aqui, opção. Conheço pessoas que vieram, voltaram para o Brasil e vieram de novo, por opção também. E conheço pessoas que vieram e amam desde então, né? Então, é muito diferente a motivação de cada um para vir estar. E eu convido vocês a refletir. A gente viu várias palestras aqui falando sobre várias coisas, né? Por que você quer morar fora? A minha vontade era de ter experiência de conhecer novas culturas, de viver novas culturas. Então, para mim, eu sempre gostei muito de viajar e estar muito presente nos lugares. Então, para mim, essa foi uma motivação. Mas eu confesso que sempre, assim, é muito frequente, eu penso, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu não estou no Brasil? Lá tá tudo lindo, o clima tá ótimo, as pessoas estão se divertindo e eu estou aqui sozinha às vezes, né? Então, assim, tem hora que dá muita vontade de simplesmente pegar as coisas e ir embora. Mas, ao mesmo tempo, tem hora que eu falo, é muito bom estar aqui, eu quero estar aqui mesmo, não quero ir embora. Então, enfim, é muito pessoal. Mas eu trouxe aqui algumas áreas que são para a gente refletir juntos o impacto que elas têm na nossa vida, né? Primeiro é o clima. Eu lembro no chat que tem muita gente aí do sul, né? Então, para vocês talvez seja um pouquinho mais fácil, mas para quem é da Bahia, para quem é de Minas, como eu moro num lugar que não neva, então é muito mais fácil. Mas, gente, moletom não é roupa de frio, tá? Eu vim para cá com um moletomzinho singelo e, assim, é muito frio. E não só o frio em si, mas as próprias estações do ano. Entre mais ou menos outubro até maio, final de maio, os dias amanhecem muito mais tarde, escurecem muito mais cedo. Então, seu corpo não reage da mesma forma, sabe? Às vezes você precisa levar uma criança na escola às 6, 7 da manhã, tá tudo preto do lado de fora. Às vezes você sai do serviço às 5 da tarde, tá tudo preto do lado de fora. Então, é um impacto na sua
na sua mente, né, no seu estado emocional, humor muito grande. É uma coisa que eu convido vocês a pensar. Alimentação é um outro fator. Por mais que a gente encontre comidas brasileiras aqui e tal, até achar o tempero certo. Alho não tem gosto de alho, cebola não tem gosto de cebola. As frutas têm gostos diferentes também. Tem umas que são muito melhores, como o morango, por exemplo, no meu ponto de vista, mas tem outras que não. Então, assim, sua dieta, ela passa por um impacto muito grande. E aí, imagina se você tem restrições alimentares, né? Ainda mais. E se você tem família, ainda mais. Outra coisa é o transporte. Depende muito da região que você mora, claro, mas, por exemplo, onde eu moro, o transporte público é muito ruim. Então, para eu precisar ir para a cidade, eu moro numa cidade que chama Foster City, que é perto de São Francisco. Então, quando eu trabalhava lá no escritório, eu tinha que pegar um Uber da minha casa até a estação de trem, pegar um trem até o centro da cidade e depois pegar um ônibus. Muita gente vai de carro até a estação, e aí depois eu comprei um patinete e facilitou muito minha vida, porque às vezes eu ficava esperando o Uber, perdi o trem, aí só meia hora depois chegava atrasado no serviço. E depois eu descobri que tem um ônibus na porta da minha casa que deixa na porta do serviço, mas ele gastava 1h30. Então, assim, são experiências que você tem que viver, né, para poder se adaptar, mas que acontecem. A saúde também é muito diferente, e eu não vou nem entrar na questão de saúde pública ou não, mas, gente, vocês já imaginaram, por todo mundo que fala inglês aí, como que é chegar num médico e falar: ah, eu tô com uma dor que deixa a minha perna dormente, aí de repente me dá uma facada. Como que você explica tudo isso em inglês, sabe? E eu brinco que toda vez que eu preciso ir ao médico, eu tenho que estudar, porque eu não sei explicar as dores, as doenças, enfim, os sintomas, né? É muito interessante tudo isso. Então, é também fator para a gente pensar, ainda mais se você tem família, né? Que aí até entender tudo mais. Finanças é muito diferente, como chama, inflação é muito diferente aqui nos Estados Unidos, renda fixa, renda variável completamente diferentes. Então, até você adaptar tudo, né? No Brasil já é tão difícil a gente aprender sobre tudo isso. Imagina num outro país com outra terminologia, então é bem diferente mesmo. Lazer também, a gente comenta um pouquinho do clima, né? Então, eu brinco que eu tenho o meu conjunto de atividades do verão e conjunto de atividades do inverno, assim, porque é muito diferente. Não tem como eu querer andar de bicicleta quando tá fazendo 10 graus lá de fora. E 10 graus aqui, né? Muita gente ainda me zoa, fala que isso, tá calor demais. Mas é muito frio. Você precisa de roupa especial, enfim. Então é muito diferente. Você não sai do serviço e senta num bar do lado de fora. Até antes da pandemia nem tinha bar do lado de fora. Então, assim, são diferenças que você tem que aprender como fazer, como lidar com todas elas. Educação para as crianças, né? Se você vai colocar sua criança numa escola que só fala inglês, como que as crianças vão se adaptar, a própria cultura e tudo mais. E um outro ponto são as limitações migratórias, como eu dei o exemplo do H1B, você não consegue, muitas empresas não te contratam, por exemplo, ou até mesmo eu não posso comprar uma casa e alugar, eu não, com o meu visto H1B, por exemplo. Então, tem muitas limitações que são frustrantes a certo ponto, sabe? Porque você não consegue, tipo, estar no Brasil e reconstruir a sua vida até você ter uma permanência. Então, queria convidá-los a pensar sobre todos esses fatores, né? Ver se faz sentido ou não. E lembrar, mais uma vez, que cada experiência é única. Então, não adianta você estudar, se preparar o máximo possível, porque chegar aqui vai ser tudo diferente, né? Você é uma coisa que a gente não controla. Então, é isso que eu queria trazer para vocês. Eu estou vendo que tem bastante gente comentando no chat ali. Obrigada pelas colaborações. Eu convido vocês a entrar mais uma vez no Slido. Se você quiser acessar pelo site, é slido.com, e aí digita TDC TWR1, ou pode clicar nesse QR Code. Enquanto isso, eu vou comentar que eu tenho um site, Testing with Renata. Lá tem bastante artigos sobre... Eu trabalho com qualidade de software, então tem artigos sobre teste e qualidade de software, tem artigos sobre migração, outros eventos que eu participo, tem a busca, se vocês quiserem usar a palavra-chave, visto, EB2, NW, enfim, qualquer dessas palavras que a gente conversou aqui vai direcionar vocês para algum lugar.
Eu sou a Renata Andrade, como eu comentei, engenheira de qualidade de software, tá aí uma foto minha de 2004, quase 20 anos já, né? Eu moro em São Francisco, na Califórnia, na região do Vale do Silício. Essa é a minha melhor foto com a Golden Gate, que é uma ponte bem famosa aqui. E eu pratico acroyoga, slackline e forró. Essa é uma foto minha no meu parque favorito, que chama Yosemite, aqui na Califórnia mesmo. Então, se você pratica alguma dessas atividades, eu quero ser sua amiga. E vamos para as perguntinhas. Tem umas referências complementares aqui que vocês podem olhar depois. E eu vou abrir as perguntas para a gente.